Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e, como prometido, vim conversar um pouco com vocês sobre a constelação e dentro de um assunto hoje que eu trago é segredos de família, né? E o que a constelação familiar ela vai pensar, ela vai trazer como teoria sobre esses assuntos que ficam ocultos no sistema familiar, né? As relações humanas, elas tanto podem ser dado uma ordem pelaquilo que é dito verbalmente, como também aquilo que não é dito, aquilo que é pensado apenas, estar dentro dos pensamentos do pai ou da mãe ou do próprio sistema familiar, de um avô, de uma avó, né? Como vocês já sabem, quem me acompanha aqui no Instagram, no YouTube, até 7 gerações para trás a gente pode estar olhando para toda essa memória sistêmica familiar da nossa família. Então, os segredos familiares, os segredos que ficam no oculto dos sistemas são aquilo que muitas vezes não é possível revelar por uma culpa, por um sentimento de que eu fiz algo que não deveria fazer, ou por um sentimento de que é proibido aqui conversar sobre esse assunto. Então, tudo aquilo que vai exigir que algum membro ele não coloque como verdade, como transparente para o próprio sistema, alguém sensível, alguém com a alma muito sensível vai captar esse pensamento, essa história, né? Uma história que ficou oculta. Então, entender que o que fica oculto, ele não fica apenas não pensado, não revelado. O que fica oculto nas relações humanas sistêmicas, ou até numa relação mesmo com amizades, o que está oculto, isso também é vivenciado como relacionamentos humanos. Então, é por isso que a gente precisa traçar movimentos de levar a verdade, a transparência, no máximo que a gente puder nas relações. Eu sei que tem algumas coisas que não é impossível ser reveladas devido ao peso que ficou, que aconteceu. Mas se essas pessoas que fizeram isso derem um lugar de honra a tudo isso, esse peso oculto que fica no sistema formando uma pressão para que alguém descubra e revele, isso vai amenizar esse descendente que vem com a força de dizer, já que você não revelou isso, eu revelo. Então eu vou trazer hoje aqui para vocês um caso que eu atendi, que foi incrível, né? Foi uma coisa assim bem reveladora mesmo, né? Então uma pessoa me procurou que a questão dela era porque um filho dela tinha um tique nervoso. Tem, só que diminuiu mais, um tique nervoso. E o tique que ele tem é de mexer com os ombros, sabe assim? Fazia assim com o rosto, né? Com os olhos. Então trazia no corpo dele já esse movimento, esse tique nervoso. E ela queria entender, né, que tique é esse, porque essa criança estava com esse movimento no corporal já. E a princípio eu disse, não, vamos constelar você, que é a mãe, que já está vendo isso, e depois a gente constela a criança para ver se o que foi revelado na sua constelação bate com o que é revelado na constelação dela. E que, em geral, é revelado a mesma coisa, porque como está na memória sistêmica e como está no oculto, com certeza a alma já sabe, né? Então, quando essa pessoa veio constelar comigo, eu pedi para ela trazer ela, o filho e o tique nervoso, com os bonequinhos que eu tenho, que ela constelou comigo de forma individual. E ela trouxe ela, olhando para frente, o filho olhando para o lado e o tique nervoso olhando para esse lado que o filho dela olhava. Dentro da constelação, gente, a gente vai descobrindo os movimentos das cenas que vêm inconsciente através dos fenômenos que o Bert entrou dentro da teoria dele com uma teoria chamada fenomenologia.
E dentro desse fenômeno surgiu que o filho veio de blusa vermelha e o tique nervoso também um homem lá de blusa vermelha. E ela estava com uma blusa verde, né? E eu já fui pegando esses fenômenos para eu entender por que esse menino olhava para esse outro lado, para esse rapaz, para esse homem que estava no momento como o tique nervoso dele e por que ele olhava tanto. E me veio uma sensação de dizer assim, traga o pai dessa criança. Porque na minha cabeça, se aquele homem de vermelho era o pai, talvez estivesse oculto. E ela trouxe o pai da criança, o marido dela. E ela trouxe o homem de blusa azul e colocou do outro lado dela, ao lado dela. Então, dentro dessa cena, para mim ficou claro que havia um movimento oculto de uma verdade que não podia ser revelada. E como eu já trabalho muito tempo com as constelações e quando eu vejo que tem algo muito oculto, eu pergunto diretamente, já para que a pessoa possa trazer a verdade aqui e poder libertar tudo isso, então eu perguntei a ela assim, né? O pai dessa criança é esse aqui mesmo, de azul? E nesse momento ela tomou um choque, né? Porque era uma pergunta muito íntima, uma pergunta muito profunda e que estava oculto, só ela sabia. E ela chegou para mim, como ela confiou em mim, né? Ela disse, não, realmente há uma dúvida, Elisângela. Eu não sei se o pai do meu filho é esse homem que eu casei ou é esse outro aqui. Porque ela disse que teve um momento antes de casar, ela era noiva e faltava tipo uma semana para ela casar. Ela encontrou com um ex-namorado dela, que houve um movimento de muito amor, muita paixão nessa relação. E eles tiveram um encontro sexual e daí... Uma semana depois, ela também tinha tido uma relação com o noivo dela, uma relação sexual. E desde que a criança nasceu, que ela tem essa dúvida, se é dela, se é dele, ou se é desse outro namorado que ela teve, né? E, de fato, ela relata que o menino é muito, muito parecido com o namorado, não com o atual esposo dela. Então, a criança ela já tinha absorvido na alma, de fato, quem era o pai. Quem, de fato, era aquele segredo, aquilo oculto que estava guardado na mãe, que a alma da criança ela percebe. Então, gente, o caminho para que a gente não leve os nossos descendentes a movimentos de traumas, de tiques, de neuroses, inclusive... é a gente dar um lugar ao que foi, dar um lugar àquilo que aconteceu. Mesmo que você não possa revelar, porque nesse instante para ela, revelar que aquele que ela tem dúvida de quem é o pai daquele filho, de fato ela iria colocar o casamento dela em jogo, né? Então o movimento era ela dar um lugar a tudo isso, como foi no coração dela, e entregar para uma consciência maior que ajude no futuro ela tomar uma decisão, caso esse filho realmente não seja o do marido dela, né? E ela dando esse lugar a tudo isso como foi, ela também acalma a alma dessa criança, porque é a alma dela que está agitada, que está tensa, com tudo isso que ela vê o filho tão diferente do marido, né? Então, enquanto isso não pôde de fato ser revelado, mas que pudesse dar um lugar no coração dela, isso já ameniza todo esse movimento de que o filho dela trouxe como movimentos psicossomáticos no corpo dele. Então é isso, gente. Não há segredos que não possam ser revelados, tá? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente toma de decisões, de relacionamentos, porque indiscutivelmente vem um descendente e se vier crianças, elas revelam de forma mais rápida, porque a criança ela vive no movimento da alma, do amor, daquilo que é mais verdadeiro e puro nas relações humanas. E é isso, espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem, cliquem aí no sininho e até o próximo vídeo.